Estão me ouvindo bem ali? Tudo tranquilo? Fechando, todo mundo enxergando a tela, só para garantir aqui? Tudo certo. Show de bola. Vamos lá então. Pessoal, o conteúdo nosso hoje, né? Na semana passada deixei alguns exercícios ali para vocês. Até tinha colocado como data de entrega hoje, mas o que acontece? A gente não conseguiu ver todo o nosso conteúdo, né? Então, eu vou estar trabalhando mais a partezinha final ali do conteúdo que falta para a gente fechar hoje. E vocês vão fazer essa entrega para mim aí na semana que vem, beleza? Show de bola. Pessoal, o que é que faltou a gente trabalhar na semana passada? A gente começou a falar alguns conceitos básicos, né? Alguns probleminhas básicos de encontrar velocidade, distância, tempo, né? Os conceitos iniciais da cinemática. Mas hoje a gente tem aqui para os nossos 40 minutinhos aí de aula a função horária da posição. Função horária da posição. Pessoal, isso daqui é um conteúdo não menos importante que os demais, né? Isso aqui, ele é uma boa base, assim, de toda a nossa parte de cinemática. Pessoal, essa função horária da posição aqui, lembrando que a gente está trabalhando MRU, né? Movimento retilíneo uniforme. O que que é isso? É quando a gente não tem aceleração, ok? A gente não tem aceleração. Show de bola. Só baixar aqui o meu retorno. Aqui. Então, certo, gente, continuando, a gente não tem aceleração. Então, ó, vamos pensar o seguinte, aqui. Vamos pensar que a gente tem aqui uma rodovia, ó, tem aqui uma rodovia, e nessa rodovia a gente sabe que existem aquelas plaquinhas de quilometragem, né? Ah, tem lá o KM, eu nem vou botar assim, vou botar KM 100, tem o KM 200, 300, né? A gente sabe que deveria ter aí até mais, mas a gente sabe que nossas rodovias não estão em tão boas condições assim, né? Então, sempre que tu tá passando na rodovia lá, tu vê essas plaquinhas. Quilômetro tal, quilômetro tal. Pessoal, se eu tô indo, por exemplo, a 100 quilômetros por hora, ó, vamos botar aqui, ó. Desenhar fica mais fácil, né? Se eu tô indo, por exemplo, a 100 quilômetros por hora aqui, ó, nosso tartamóvel, bonito, né? Tô indo a 100 quilômetros por hora. E eu peço sim para vocês, se eu tô no quilômetro 100 agora, ó, eu tô aqui no quilômetro 100. Se eu percorrer durante 2 horas nessa mesma velocidade, uma velocidade constante, qual vai ser a minha posição após 2 horas? Fácil, super fácil. Você usa, quilômetro 300, né? Olha ali. Por quê? Eu tô no quilômetro 100. Eu tô indo uma velocidade de 100 quilômetros por hora. Ó, percebe? Fechadinho, 100 quilômetros por hora. Após 2 horas, eu vou estar lá no quilômetro 300. Seria muito fácil, ó. Então, eu vou botar aqui, ó. Após 2 horas, a gente vai estar no quilômetro 300, no km 300. Isso aqui seria fácil, muito fácil. Só que se eu pedisse assim para vocês, daqui a 1,4 horas, aonde que a gente vai estar? Em qual quilômetro a gente vai estar? Aí já começa, a gente tem que pensar um pouquinho mais, né? Porque ali eu já tenho que prever uma situação futura, e essa situação futura ela não é redonda. Eu sei que vocês vão dizer para mim, vai multiplicar ali 100 vezes 1,4, né? Vou ver que vou ter percorrido 140 quilômetros, mas enfim, esquece isso. Vamos pensar como a gente fazer uma forma geral de prever onde que as coisas vão estar após esse tempo. Pessoal, a forma geral que a gente tem ali, ó, é escrevendo a nossa função horária da posição, né? Essa função horária da posição aqui, eu vou escrever ela para vocês como S igual a S0 mais VT. Pessoal, essa fórmula aqui é a fórmula do sorvete. Não, não é a fórmula do sorvete. Sim, a fórmula do sorvete, né? Nossa formulazinha aí do sorvete. Beleza, às vezes dá uns lapsos de memória aí. Sorvete, beleza. Pessoal, é a nossa fórmula do sorvete, SVT, né? S igual a S0 mais VT. Então, toda vez que eu vou lembrar da função da posição, eu lembro do sorvete. Pessoal, quem que é S0? S0 é a minha posição final. Posição final. Quem que é, desculpa, essa é a nossa posição final. Quem que é o nosso S0? A nossa posição
inicial. Posição inicial. Inicial. Quem que é o nosso V? O nosso V é a nossa velocidade, ok? E o nosso T é o nosso tempo. Então, ó, eu vou escrever a função dessa forma. Ah, só deixa eu dar uma baixadinha aqui no meu temperatura do ar aqui, que tá meio quente. Aqui. Beleza. Então, ó, eu tenho a posição final igual a posição inicial mais VT. Se, por exemplo, eu estivesse trabalhando isso aqui que a gente estava vendo antes, ó, após 2 horas, onde vai estar? Como que eu ia montar essa minha equação? Eu ia montar o seguinte, minha gente, eu ia montar o seguinte, ó. Eu ia pegar aqui, ó, o meu S na posição, o meu S após 2 horas, né? Aonde que vai estar essa minha posição final? Deixa eu até trocar de cor aqui, ó. Onde vai estar essa minha posição final? Vou pegar S igual. Quem que é o meu S0? É a posição inicial. E qual que era a posição inicial? 100, certo? Eu falei para vocês que a velocidade era de quanto aqui? Somando aqui, né? S0 mais a nossa velocidade era de 100 km por hora, beleza? Ó, tinha colocado aqui antes, 100 km por hora. E o nosso tempo aqui era de quanto? Nosso tempo após 2 horas, né? Então, se eu fosse resolver isso dali para vocês, ó, ia ficar como? Ia ficar o seguinte, ó, 100 vezes 2, 200, mais 100, 300. Então, o S aqui, ó, a posição ia ser a posição final, né? Ia ser a posição 300 quilômetros. Entenderam como funciona a ideia? É tranquilo, né? É fácil, beleza? Uh, vamos jogar. E deixa eu até pegar e botar uma situação diferente aqui para vocês, ó. Se eu tivesse pedido assim, esse carro está partindo dali, beleza? Para ele percorrer 180 quilômetros, quanto tempo ele vai demorar? O mesmo problema de agora. Ele está aqui na posição. Até vamos mudar a pergunta. Para ele estar aqui na posição 180 quilômetros, quanto tempo ele vai demorar até aqui? Né? Entenderam a ideia? No mesmo de antes, estava na velocidade de 100 quilômetros por hora. A gente já fez a nossa formulazinha aqui, certo? Até para a gente fazer a nossa fórmula, a gente escrever a nossa função horária da posição, vamos deixar isso aqui bem claro. Como que vai ficar a função horária da posição para esse problema? Vai ficar o seguinte, ó, S é igual posição que eu vou encontrar. Ele está partindo da onde? Ele está partindo do 100, certo? Então essa aqui é a nossa função horária da posição. 100 mais quanto? Mais a velocidade. Qual que é a velocidade dele? 100, né? Fiz igual, nem deveria ter feito, mas enfim, foi. Posição é igual a 100. E qual que vai ser o tempo? Não sei. Vai ser o que a gente vai usar daí para frente. Beleza? Ok, tranquilo, show de bola, né? Acredito que não tem nenhuma dúvida até aí. Se tiver, por favor, aí perguntem. Então, o que que eu fiz aqui? A gente escreveu a função horária da posição justamente para a gente fazer previsão de eventos futuros. Beleza? Ó, usando o que eu acabei de falar para vocês, se eu quero saber para ele chegar na posição 180, né? Quanto tempo ele vai demorar até a posição 180? Então até vou escrever aqui, ó. Quanto tempo? Quanto tempo até a posição 180 quilômetros? Quanto tempo até a posição 180 quilômetros? Simples, né, gente? Simples. Eu já vou usar aqui, ó, a minha função horária da posição. S igual a S0 mais V vezes T. Beleza. Eu quero qual? Quero a posição 180 quilômetros. A posição o quê? Lembrando que o S aqui é a nossa posição final. Então eu quero saber quando ele estiver na posição 180, quanto tempo ele demorou até ali, né? Lembrando que a minha função estava aqui, né? S igual a 100 mais 100t. Até vou escrever ela aqui para a fim de não gerar dúvida, né? S igual a 100 mais 100t. Beleza? Show de bola. Então aqui, ó.
Eu falei para vocês quanto tempo até a posição 180 km. Botei no lugar do S, que vai ser o meu final ali, 180. O posição inicial a gente já tinha da nossa função que a gente acabou de fazer, mais a velocidade. A velocidade quanto que vai ser? Eu já tinha ali, né? Ó, 100. E eu quero saber o quê? Eu quero saber quanto tempo, né? O pessoal fez isso, agora é só operar matematicamente. Isso vocês sabem fazer. Ó, eu tenho que deixar o t sozinho. Para isso eu vou jogar o 100 para o outro lado, ele está somando, ele passa subtraindo. 180 menos 100 igual a 100t. 180 menos 100 fica 80. 80 igual a 100t. 80, beleza. Agora eu quero deixar o meu t sozinho. Para mim deixar o t sozinho, eu passo o meu 100 para o outro lado, fazendo o quê? Dividindo. Isso aí, ó. 80 dividido por 100 é igual a t. Pessoal, 80 por 100 a gente pode pegar e fazer aqui, né? Na calculadora vai dar 0,8 horas igual a tempo. Então aí, ó, 80% de uma hora para chegar até a posição 180 km, beleza? 80% de uma hora, né? Se a gente fizer aí na calculadora, a gente vai encontrar aí, né, coisa aí perto de 50 minutos, né? Tem que fazer ali na calculadora daí. Beleza? Tranquilo? Nenhuma dúvida? Então, ok, né? Se tiver dúvida aí, por favor, perguntem. Pessoal, mais um exemplo aqui, só para vocês ficar bem claro como que a gente monta a equação da posição, ó. Se eu tiver isso daqui, ó, deixa eu colocar aqui, deixa eu baixar um pouco mais a temperatura disso daqui. Aí, senão acho que começa a aparecer um ruído aí para vocês, né? Então, ó, se eu tiver isso daqui, ó, tiver um carrinho saindo aqui da posição 50 e ele tá indo com uma velocidade, ó, do quilômetro 50. E ele tá indo aí com uma velocidade de 80 quilômetros por hora. 80 quilômetros por hora. Perfeito. Eu quero pegar e quero escrever a função da posição, a função horária da posição. Lembrando que a nossa função horária da posição sempre vai ter essa forma aqui, ó. S igual a S0 mais VT. Lembrando que é a fórmula aí do sorvete. Ok, fiz isso. Pessoal, a função horária da posição, ela serve para quê mesmo? Para a gente prever eventos futuros, né? A gente conseguir prever o que vai acontecer. Então, ó, para mim escrever a função horária da posição, ela vai partir de onde? Quilômetro 50. Onde que eu vou botar 50? Meu S0. Então vai ficar S igual a 50 mais a velocidade, eu já tenho ali, ó, 80. 80 vezes o t. Difícil, super fácil, moleza, né? Porque eu pego a minha função horária da posição, que é sempre esse modelinho, S igual a S0 mais VT, vejo a velocidade, o tempo eu nunca sei, vai ser uma incógnita, né? Vai ser uma variável ali, e o meu S0 é sempre a posição inicial, então não tem erro. Fez isso daí, a partir dessa forma eu posso fazer o quê? Posso prever algumas coisas. Ó, por exemplo, após 5,3 horas, onde estará? Onde esse móvel vai estar? Onde ele estará? Pessoal, para mim fazer isso, o que eu tenho que pensar ali? Eu tenho que pensar o seguinte, ó. Eu vou colocar no lugar do meu T, o meu 5,3 horas. Então vai ficar, ó, S igual a a 50, né? Mais 80 vezes 5,3. Então, ficou 50 vezes, ou melhor, 80 vezes 5,3. Fizemos aqui na calculadora, né? Puxamos aí rapidão. Eu tô com um probleminha aqui que não vai aparecer a calculadora para vocês. Aqui, ó, 80 vezes 5,3. Então isso aqui fica 424, né? Fica 424. 50 é igual a 424. Então meu S aqui, ó, vou somar, né? Vai ficar 474 o quê? Quilômetros. Beleza? Então, ó, após 5,3 horas, ele estava aqui na posição 50, né? Ele chegou na posição, ó, quando tiver 5,3 horas, ele vai chegar aqui na posição 474.
474. No quilômetro 474. Beleza? Tranquilo, show de bola. Pessoal, agora tem aí alguns exemplinhos, né, que eu trouxe aí para vocês e a gente vai trabalhar eles, tá? A melhor forma que a gente tem aí de treinar o nosso conteúdo é fazendo exemplos, né, fazendo exercício. Beleza? Vamos lá então, ó. Ó, esse daqui vai ser um problema de encontro. Esse aqui vai ser o mais clássico que vocês vão encontrar, tá? Vai ser o mais clássico que vocês vão encontrar em vestibular, provas de concurso em geral. Então vai lá, ó, dois objetos têm as seguintes equações. Pessoal, o que isso daqui acaba de representar? Isso aqui é o que rege o movimento, né? Por exemplo, tem aqui um carrinho A, ó, e aqui está a equação função horária da posição dele. Até posso pegar e fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever aqui a minha função de novo, né? S igual a S0 mais V vezes T. Então, quando eu sei que a função horária da posição ela sempre parte disso daqui, eu consigo olhar para aquela função que o problema trouxe ali e tirar informações, né? Que informação que eu tiro? Eu tiro que o carro A ele parte de onde? Do quilômetro 20. Porque, ó, o primeiro item aqui, o nosso S0 é 20, né? Então, ele parte aí do ponto 20, né? Não posso nem dizer que é quilômetro nem metro, é o ponto 20. E a velocidade dele é de quanto? É 3. 3 o quê? Não sei, né? Ah, aqui está no SI, então metros por segundo, ok? Aqui também, ó, aqui a gente tem o nosso carro B, ó, nosso veículo B. Ele sai de qual posição? Da posição 100 metros, né? Considerando que a gente está aqui no sistema internacional, que no SI é metros. E aqui a gente tem o 5, quem é o 5? Olhando para cá, ó, é quem está junto com o T, que é a velocidade. E a gente tem aqui o tempo, beleza? Ok, tranquilo. Aqui ele pede pra gente, ó. Então, ele pede a distância inicial entre o objeto A e o B. Ó, a distância inicial entre o A e o B. O A, ele tem isso aqui, ó. S igual a SA, ou melhor, SA igual a 20 mais 3T. E o nosso SB é igual a 100 menos 5T. Falei para vocês que a nossa distância inicial, ó, é sempre esse primeiro cara ali, né? Quem que é? É o nosso 20 e o nosso 100. Então ele pede a primeira coisa para a gente aqui, ó, a distância inicial entre os dois objetos. Qual que é a distância inicial entre eles? Ó, um está no 20 e o outro está no 100. Eu vou fazer o quê? 20 menos 100, ou melhor, 100 menos 20. Isso daqui vai ser de 80. 80 o quê? 80 metros. Ok? Tranquilo, né? Viu? A gente só tem que olhar para a nossa função horária da posição e entender o que ela está trazendo para a gente, né? Senão fica difícil. Ok, então vai lá, ó. 20 menos 100 menos 20 ficou 80. O que eu já posso fazer? Eu posso riscar essas alternativas aqui, ó. Porque ela disse que a primeira informação que a gente tem, né, a distância inicial entre os dois objetos é de 80 metros. A D e a E aqui coloca como 120, então eu já elimino, certo? Fiquei entre A, B e C. Agora ele pede o seguinte, ó, o tempo decorrido até o encontro deles. Pessoal, como eu falei para vocês, esse aqui ele é um problema de encontro. Problema de encontro. Se vocês observarem ali, ó, os dois eles estão indo no mesmo sentido, né? Por exemplo, aqui tá indo o meu A e aqui tá indo o meu B. A velocidade do meu A é 3, né? E o A tá indo para cá, ó, ele tá positivo. E o meu B, ele tá indo para cá, ele é negativo, ele é 5, tá? Então o A tem uma velocidade positiva, né? 3 para a direita, o B é 5 para a esquerda. O meu A ele sai de qual ponto? Ele sai do ponto 20. O meu B ele sai do ponto 100. Algum momento aqui eles vão se cruzar, correto? Vocês concordam isso comigo, né? Algum momento aqui eles vão se cruzar, ó. Se o A está indo para a direita com 3, o B está indo para a esquerda com 5, em algum momento eles vão se cruzar. E é justamente isso que ele está pedindo. Pessoal, quando a gente tem problemas de encontro assim, ó, são fáceis a gente resolver. Só tem que ter em mente como começar, né? E como a gente começa? A gente sempre vai igualar o um com o outro. Simples assim, ó. Eu vou igualar o A com o B. Então, quem que é o meu A? O meu A vale isso aqui, ó, 20 mais 3T. 20 mais 3T.
E o nosso B vale quanto? Vale 100 menos 5t. 100 menos 5t. É fácil esse problema aqui. Vai comigo que é fácil. A gente só tem que saber como começar ele. E para mim começar é fácil. Eu pego as duas equações e igualo elas, né? No lugar, eu boto SA igual a SB, né? No lugar do SA, eu coloco tudo que vale SA. No lugar do SB, eu coloco tudo que vale SB. Feito isso, continua. Qual que é a ideia aqui? Se a gente olhar, a gente só tem que encontrar um T, né? A gente tem que encontrar esse T aqui, ó. Nossa incógnita. Beleza, então para mim encontrar o T, eu vou deixar ele tudo de um lado, tá? Opto por fazer o seguinte, eu vou passar quem tem T para minha esquerda e quem não tem T para minha direita. Então vai ficar, ó, o 3T ele tá aqui, ele fica na esquerda, né? Quem tem T passa para a esquerda, mais 5T. Lembrando que quem tá menos passa para o outro lado, mais. O 100 ele permanece, porque quem não tem T vai ficar na direita, né? Eu tô usando, podia ter passado ao contrário também, tá? Dá na mesma. Então vai ficar, ó, 100 igual, ou melhor, 100, né? E o nosso 20 que estava positivo, ele passa negativo. Então aqui vai ficar quanto? 30, 3t mais 5t vai ficar 8t. 8t igual 20, 100 menos 20, 80. Então a gente já tem aqui, né? Se eu tenho o 8 multiplicando o t, ele vai passar dividindo. 80 por 8. Então vai ficar quanto? T é igual. 80 por 8 aí, minha gente, dá quanto? 10, né? Tá tranquilo para vocês? 80 por 8 vai ficar 10. Opa, e aqui. 80 por 8 vai ficar 10. 10 o que? 10 segundos. Pessoal, quando eu fiz isso, ó, eu nem precisava fazer a última parte do problema. Porque, ó, esse aqui seria a nossa segunda parte, né? Vou até colocar aqui, ó. Essa aqui é a segunda, e a primeira. Eu já encontrei que vai ser o nosso 10. Ok? Então já tem ali a nossa letra C. Tá tranquilo para vocês, porque o outro diz que é 15 segundos, o outro diz que é 20 segundos, e não é. Aqui, ó, após 10 segundos, eles vão se encontrar, né? Mas alguém ainda, vamos supor que tivesse dado mais uma alternativa a mais do que essa de 10 segundos, eu teria um problema, né? Eu teria que ver qual delas seria certa. Aí teria que fazer a C também, né? Vamos fazer a C. Pessoal, essa aqui a gente já fez, ó, o tempo decorrido até o encontro deles. E agora pede o local de encontro, pessoal. Aqui, ó, local de encontro. Pessoal, local de encontro também é fácil. Local de encontro, o que eu vou fazer para fazer esse cálculozinho aqui? Eu vou substituir o tempo em uma equação. Qualquer uma delas, tá? Qual que é esse tempo que eu vou substituir? Esse que eu acabei de encontrar aqui, ó. O tempo de encontro, porque o que acontece? Ele pede local de encontro. Então, o local de encontro vai ser onde eles se encontram. Olha que descoberta, cara. O local de encontro vai ser onde eles se encontram, né? E mais, vai ser nesse tempo de encontro. Olha que descoberta sensacional. Então, vai lá, ó. Eu falei para vocês que pode pegar qualquer dessas equações aqui e colocá-la ali, tá? Então vou botar aqui, ó, pegar a cor preta e vou colocar aqui. Opa, só clicar aqui, foi. Então eu vou pegar vou pegar a primeira, ó. Vou pegar SA igual a 20 mais 3 vezes T, né? O que eu falei? Pega uma das equações e substitui o tempo. Que tempo? Esse aqui, ó. Esse tempo de 10. Então vai ficar como? SA igual a 20 mais 3 vezes o 10. Então, SA vai ficar 3 vezes 10 é 30. 30 com 20 vai ficar 50. Então, 50 metros. De fato, pessoal, de fato, a nossa alternativa correta, a nossa letra C, né? Eu acredito que vocês não tenham dúvida nisso. Se tiverem, por favor, perguntem. Né? Nenhuma dúvida? Não? Show de bola. Né? Se tiver dúvida, pergunta. O que eu fiz aí? Ó? Problema de encontro. Toda vez que pedir qual ponto eles vão se encontrar, basta eu pegar a fórmula, ou melhor, a equação da posição de um igualar com a de outro, encontro o tempo.
Ah, o local de encontro. Após encontrar esse tempo ali que vai demorar para se encontrar, eu pego o local de encontro, uma equação das duas qualquer, e jogo esse tempo e já encontrou. E se pediu, por exemplo, a distância inicial entre os dois, eu olho para as duas aqui, ó. Eu sei que sempre esse cara aqui, esse S0, aqui do sorvete, né? Esse S0 aqui vai ser onde eles estão. Então eu fiz um menos o outro, encontrei também. Olha que fácil, cara. Só que isso aqui, se tu não tiver um macete correto, tu chega lá no vestibular, tu não consegue fazer. Beleza? Tranquilo. Pessoal, aqui então, ó, mais uma para a gente fazer. A tabela fornece em vários instantes a posição S de um automóvel em relação ao quilômetro zero da estrada que se movimenta. Então a gente tem isso aqui, ó. No tempo zero ele sai da posição 200. No tempo 2 horas ele vai estar na posição 170 km. Então tem lá, ó. Sai aqui no tempo zero da posição 200. Aqui no 0 horas, né? Aí depois disso, lá no instante 2 horas, ele vai estar na posição 170 quilômetros. Depois, lá no tempo 4 horas, vai de 2 em 2 horas. No tempo 4 horas, vai estar na posição 140 quilômetros. E assim por diante, né? É isso que esse gráfico está mostrando para a gente. Agora ele pede para a gente o seguinte, ó, a função horária que nos fornece a posição do automóvel com as unidades fornecidas é. Aí ele traz ali, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou lembrar que a minha função horária da posição sempre vai ser assim, ó, S igual esse zero mais VT. Pode não saber nada da aula de hoje, mas tem que lembrar disso daí. S igual a esse zero mais VT. Qual que é a posição inicial? Ou melhor, esse cara aqui, o nosso S0 é a nossa posição inicial. O nosso V vai ser a nossa velocidade. E o tempo, não sei, né? Então vai lá, ó. S, que eu não sei qual vai ser a posição final, né? Ele tá andando, né? Então continua, essa tabelinha aí continuaria. Quanto que ele parte de onde? Ele parte do nosso quilômetro zero. Então, ó, nosso quilômetro, nossa posição inicial ali vai ser 200. Tá vendo, ó? Primeiro cara aqui, ó, 200. Isso aqui me ajudou alguma coisa? Não. Porque se eu fosse por eliminação, todas elas é 200. Então não tem como eliminar nenhuma delas. Pessoal, o que ele pede ali pra gente fazer no próximo? Ah, e o tempo? O tempo aqui no final ele vai ficar assim, ó. É só um t, tá? Não é ao quadrado. Porque quando é função da horária da posição aqui no primeiro, no movimento uniforme, a gente sempre não tem nenhum elemento ao quadrado. Então aqui eu poderia já eliminar esse t quadrado aqui do final, ó. Porque aqui tem um t quadrado, né? Então já elimina. Ó, mas ainda fiquei entre 4 para descobrir. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que calcular a velocidade. Pessoal, passei para vocês semana passada que a velocidade é um delta S por um delta T, né? Delta S por delta T. O que é esse delta S aqui? Isso daqui é uma posição final menos uma posição inicial dividido por um tempo final menos um tempo inicial. Beleza? Beleza, show de bola. Então vocês vão fazer o seguinte, ó. Vou pegar dois deles, tá? Porque eu tenho que dizer que um aqui vai ser o meu final e um vai ser o inicial. Então eu vou até optar por fazer o seguinte, eu vou pegar o primeiro e o segundo. Esse aqui eu vou dizer que vai ser o meu SI e o TI. E eu vou pegar o segundo aqui, ó, para encontrar o meu TF, meu SF, né, que é a posição final, e o meu TF. Ah, por que o professor pegou os dois? Porque eu quis. Podia ter pegado o primeiro e o terceiro, os dois últimos. Os intervalos são sempre iguais, então não dá diferença. Vocês percebem aqui que as horas vão aumentando de 2 em 2 horas. E a distância vai acontecendo o quê? Ela vai diminuindo. Mas por que vai diminuindo? Porque aqui a gente consideraria, por exemplo, aqui tem um ponto zero, e depois posições negativas, tá? Não existe velocidade negativa, ok? A gente pode ter aqui um referencial negativo de velocidade, mas não velocidade negativa. Pensa, tu nunca viu lá no velocímetro do carro marcando menos 10 km por hora, a hora que ele está indo para trás, né? Lá o carro, por exemplo, se tu olhar num veículo, tu vê lá 10 km por hora positivo a hora que tá indo para trás. Ele não vai botar menos 10 km por hora. Seria estranho, não? Beleza, voltando aqui, ó. Vou pegar essas duas primeiras. Quem que é a posição final? Aqui, ó. 170. Quem que é a posição inicial? Que eu peguei os dois aqui, né? 200. Dividido. Quem que é o tempo final? 2. Tempo inicial, 0.
Então, ficou lá, ó. Velocidade é igual a 170 menos 200 é 30. 30 dividido por 2, né? Porque 2 menos 0 é 2. Então, a nossa velocidade, detalhe aqui, ó. 170 menos 200 é menos 30, certo? Então, menos 30 por 2, a velocidade é igual a menos 15. Beleza? Então, a velocidade é menos 15. Beleza, ó. Encontrei aqui, então, menos 15. Terminando aqui a nossa equação, ó, 200 menos com mais vai ficar menos. Então, 200, aqui, né? 15 vezes t. Tranquilidade, minha gente. Tranquilo, show de bola. O que eu fiz para mim fazer a minha equação aqui, ó? Eu não tinha a velocidade. Eu fui obrigado a descobrir a velocidade, tá? Primeiro tive que descobrir a velocidade. A posição inicial era só olhar para a tabela que eu já tinha. O tempo não me importa, né? Eu só precisei descobrir a velocidade. Então aqui a nossa questão correta, a nossa letra D. Beleza? Show de bola. Continuando. Né? Se tiver dúvida, por favor, perguntem. Pessoal, tô indo bem devagar, assim, bem na manha, né? Pra gente conseguir resolver todo o nosso problema aqui. Ó, mais uma questão aí. Essas questões não fui eu que fiz, tá? Peguei elas já da internet, a gente tem várias questões aí para resolver. Eu resolvo questões da internet porque geralmente tem aí um grau de cobrança um pouco mais elevado. Se o professor vai fazer questões, eu vou ficar bitolado e fazer alguns tipos de questões. Então assim, a gente consegue pegar questões diversificadas, né? Vamos lá, ó. A função horária da posição é S igual a V vezes T. Por quê? A função horária da posição é sempre isso aqui, né? Sorvete. S igual a S0 mais V vezes T. Pergunto para vocês, qual que é a posição inicial? O S0 é o nosso zero. E aqui vai ser a nossa posição final. Por quê, pessoal? Eu sempre estou pegando um gráfico aqui, eu tenho que pegar os dois pontos que eu tenho, né? Eu sei, por exemplo, aqui, ó, que a minha posição e meu tempo inicial começa onde? No zero. Aí depois esse ponto aqui que vai cruzar aqui em cima, ó, ele está no instante 8 segundos e na posição 2 metros. Então, continuando ali, ó. Vamos lá. Eu vou fazer o que? Eu vou encontrar aqui, pode-se afirmar que o móvel tem velocidade constante igual a. Eu tenho que encontrar a velocidade, certo? Porque ali o problema já disse assim para mim, ó. Como ele começa no zero, isso daqui é zero, então vai sobrar só v vezes t, tá? Eu tenho que encontrar a velocidade, ok? Então a velocidade vai ficar como? Igual a gente fez antes. Delta S por delta t. Vai lá, ó. Velocidade é igual. Quem que é o meu delta S? O meu delta S é um SF menos um S0, um SI. E quem que é o meu delta T? É um TF menos um T0, um TI, né? Então vai ficar velocidade igual SF. Quem que é o meu SF? SF vai ser a posição final que eu tenho aqui, no caso, o meu 2. Então, ó, 2. E a posição inicial, 0. Quem que é o meu tempo? Meu tempo ali, ó, o tempo final é 8. E o tempo inicial, 0. Então ali, ó, 2 menos 0 é 2. 8 menos 0 é 8. Velocidade é igual 2 por 8. Isso daqui a gente vai encontrar como 0,25. 25 o quê? Aqui a gente tem metros, aqui segundos, então metro por segundo. Fosse quilômetro e hora, seria quilômetro por hora. Beleza? Tranquilaço, né? Então aqui, questão correta, nossa letra I. Beleza, gente? Dúvida? Nada? Show de bola, então. Continuando aí, ó. Próxima questão. Ó, essa nossa próxima questão aqui, ela traz já a função horária da posição com que o veículo percorre um trajeto, certo? Então aqui, ó. A gente tem aqui, né? O veículo está percorrendo um trajeto. Aqui eu já posso pegar a minha função horária da posição ali, lembrando que isso aqui sempre vai ser o quê? S igual S0 mais um V vezes um T, né?
Então ali eu já tenho várias informações. O que que eu tenho de informação? Eu tenho de informação que o veículo está aqui no ponto menos 40, né? No quilômetro menos 40. Ele está indo com uma velocidade positiva, então está indo para a direita aqui, né? Eu vou adotar esse referencial. E a velocidade dele é de quanto? 80, né? Então, 80 quilômetros por hora. Porque ele já disse aqui, ó, dado em quilômetro e hora. Ok? Tem essa informação. O que que ele pede para mim? O automóvel passa pelo quilômetro zero após, certo? Pessoal, se eu pego aqui a minha fórmula do sorvete, ó, S igual S0 mais VT, ele pede para mim aqui, ó, pede para mim qual que vai ser, na posição 40, quanto que vai ser o tempo, né? Fácil, simples, tranquilo. O que que eu vou fazer aqui, ó? No lugar do S, que vai ser a nossa posição que ele pede o zero, né? No lugar do S eu vou colocar zero. Ó, na posição zero, é isso que ele pede, ó. Posição zero. Ah, professor, tá difícil isso daí. Pensa o seguinte, ó, ele tá agora no quilômetro 240, outro hora ele vai estar no menos 20, depois no zero, depois no 20, depois no 40. Essa é a ideia do problema, tá? Ele tá indo do negativo pro positivo. Vai ter uma hora que ele vai passar nesse quilômetro zero aí. Então, ó, quem que é o meu S0? O meu S0 aqui, se eu olhar pro meu probleminha, é menos 40. Já tá ali a nossa fórmula, né? Mais a velocidade, tá aqui, ó, tô copiando essa fórmula aqui de cima. Mais 80 vezes t. Pessoal, quero deixar quem? Eu quero descobrir o nosso tempo, ó. Eu quero descobrir o tempo, porque ele pede o instante, né? Então, ó, para mim descobrir o tempo, vou deixar ele sozinho. 40 tá negativo, passa pro outro lado aí, fazendo o quê? Positivo. Então, 40 igual a 80 vezes t. Tranquilo? Show de bola. Então, 40 igual a 80t. O que que eu faço aí? Se eu quero passar o 80 para o outro lado, ele está multiplicando, ele passa dividindo, né? Ele passa dividindo. Então vai ficar 40 por 80, 0,5 t horas, né? É o nosso o quê? Nosso t. Tranquilaço, gente? Então o que acontece? Após meia hora, ele vai estar passando aqui nesse quilômetro zero. Acho que diz que está tranquilo, né? Bem devagar, bem de boa, bem na manha. Vocês têm uma lista de exercícios aí que eu mandei, vocês vão fazer ela e enviar para mim até semana que vem. E são todos desse estilo aqui. Inclusive, estou resolvendo alguns que tem lá, tá? Estou resolvendo alguns que tem lá já para dar esse help aí para vocês. Ó, mais um probleminha aí para vocês, ó. Esse daqui é o quê? É mais um problema de encontro, tá? Mais um problema de encontro. Esse problema aqui ele diz o seguinte, ó. Tem uma motocicleta aqui e agora já começa os nossos probleminhas, né? Ó, aqui tem uma motocicleta, o professor desenha bem que é uma maravilha, isso aqui tá mais para um patinete, né? E essa motocicleta, ela quer ultrapassar um trem aqui, ó, de 100 metros. Só que acontece que esse trem, ele tá em movimento também. Ele tá indo aqui com uma velocidade de 15 metros por segundo. E essa motocicleta, ela tá com 20 metros por segundo. Qualquer pessoa olha para cá já vai dizer, ah, isso daí vai ter uma hora que vai ultrapassar, né? Se ela tá indo com 20 metros por segundo, ele tá indo com 15, é lógico que vai ultrapassar. Ela tá mais rápida. Então o que que eu vou fazer? Eu vou montar a equação da posição para cada uma delas, tá? Para cada uma delas. O que que eu vou fazer, gente? Vou pegar aqui, ó, o meu S igual a S0 mais V vezes T, tá? Essa aqui é a nossa equação da posição, sempre partimos disso, ok? S igual a S0 mais VT. Aqui, ó, o que que eu vou estar colocando agora? Eu vou estar fazendo a equação da posição para a moto. Pessoal, para a moto, aonde ela está partindo? Ela está partindo aqui, ó, a gente vai dizer que ela está partindo 1,0, tá? E o trem, como ele está indo aqui, ó, já vou até fazer aqui o maquinista, né? Supondo que aqui seja o início do trem, tá indo para cá. A moto ela tá aqui na posição zero, porque ela tá logo atrás do trem. Ela quer ultrapassar o trem. Então aqui a moto vai estar na posição zero. Mas, qual que é a velocidade da moto? 20. Mais 20 e tempo, não sei. O tempo sempre fica aí em aberto, né? Se a gente vai usar futuramente. E aqui, ó. O S de quem agora? O S do
trem, né? Posição do trem. Qual que é a posição inicial dele? Concordo que já está 100 metros à frente que a moto, então a gente vai botar aqui, ó, como um 100, ok? Mais, 100 mais velocidade, a velocidade quanto que é aqui do trem? 15. E o tempo? Não sei, tá ali também. Ah, beleza então, show de bola. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, ó. Lembra que eu falei para vocês? A duração da ultrapassagem, quando pede aqui, ó, quando eu falo em duração da ultrapassagem, seria a mesma coisa que eu falar em tempo, tempo de encontro. Então isso aqui é um problema de encontro. Encontro. Pessoal, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar o S da moto com o nosso S do trem. Ó, tô descomplicando as coisas aí para vocês. O S da moto ele vale quanto? Vale 0 mais 20t. E o S do trem vale quanto? Vale 100 mais 15t. Ok? Pessoal, qual que é a ideia aqui? A gente juntar quem tem T e quem não tem T. Certo? Vamos lá. Então aqui eu tenho 20t, né? 0 mais... Só para tirar esses encargos de consciência, já tirar o zero aí. O nosso 15 que está somando, ele passa para o outro lado aqui. Passa para o outro lado fazendo o quê? Menos 15t, igual a 100. Então aqui a gente vai ficar com 5t igual a 100. Pessoal, o que que eu faço agora? O t está multiplicando, desculpa, o 5 está multiplicando, passa para o outro lado fazendo o que ali? Dividindo 100 por 5. 100 por 5. Então agora aqui, ó, t é igual a 20. 20 o quê? 20 segundos. Tá vendo? Agora você já consegue fazer aí o cálculo, por exemplo, de ultrapassagem, né? Olha, tu vai fazer a ultrapassagem de um carro, tu vai pegar e antes vai fazer uma folhinha ali, né? Abre uma folhinha, pega a calculadora, caneta, resolve. Não, ninguém faz isso, né, cara? Isso aí é tudo um cálculo instantâneo, certo? Tranquilaço. Pessoal, só vou fazer mais um aqui, ó, que ele é bem semelhante. Ele pede aqui o Aqui pediu nosso tempo de encontro, a gente já calculou. Fiz a posição da moto e a posição do trem, calculei, fiz as duas equações da posição, e daí depois igualei elas e encontrei o tempo, né? Encontrei o valor de t. Ok. Pessoal, é o seguinte então, continuando ali, ó. Agora pede o deslocamento. Para mim calcular o deslocamento, o que que eu vou fazer? Deslocamento, ó, eu vou ter que pegar uma das equações, pode ser a primeira, ou pega a segunda ali, ó. Aqui pede o deslocamento da motocicleta, então tem que ser a primeira, né? Então vai ser o S da moto, vai ser o quê? Vai ser igual aquele 0 mais 20t. Ele pede o deslocamento da motocicleta durante a ultrapassagem. Eu descobri o quê? Que esse tempo de ultrapassagem foi quanto? Foi de 20 segundos, né? O tempo de encontro deles. Então ali, ó, eu vou calcular a posição, ou melhor, o quanto que a moto andou, vai ser o quê? Vai ser o zero, né? Já some com ele. 20 vezes o t. Quanto que vale o nosso tempo aqui? 20 segundos, né? Então, a nossa posição da moto ali, ó, vai ser de quanto? 20 vezes 20 é 400. 400 metros, né? Então a moto andou 400 metros durante a ultrapassagem. Tá vendo como é fácil? Se nós não soubesse dessa equação aqui, se a gente não tivesse essa equação para prever as coisas, não seria muito fácil, tá? Seria bem complicadinho. Mas assim, não, assim tu tem a equação aí, tu consegue resolver tudo a partir dela. Pessoal, esse daqui eu vou deixar para a próxima semana, tá? Próxima semana eu vou finalizar com vocês a parte de gráfico, porque eu não consegui trabalhar gráficos hoje. Ah, vou fazer só isso aqui mais, ó. Esse aqui também é mais um problema de encontro. É o último, tá? Semana que vem a gente vai trabalhar só os gráficos. Então aqui, ó, duas bolas de dimensões desprezíveis se aproximam uma da outra, executando um movimento retilíneo. Tá, beleza. Sabendo que as bolas possuem 2 metros por segundo e 3 metros por segundo, o instante zero, a distância entre elas é de 15 metros. Podemos afirmar que o tempo de colisão é o quê? Pessoal, isso aqui é mais um problema de encontro. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer a equação da posição. Ó, essa daqui, vou dizer que é a minha A. E essa daqui, que é
Está indo com 3 metros por segundo, vou dizer que é a minha B. Então, lembrando que a nossa equação da posição é sempre isso aqui, ó. S igual a S0 mais V vezes T. Então vai ficar como? S é igual. Quem que é o meu S0? Meu S0 é a minha posição inicial, certo? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui uma como 0 e outra como 15, tá? Porque é a única forma que eu tenho que fazer. Eu vou dizer que essa aqui tá no 0 e essa aqui tá no 15 metros. Beleza? É a única forma de dizer a distância entre elas. Então, ó, aqui vai ser 0 mais... Qual que é a velocidade aqui? Como a gente tá fazendo aqui para A agora, como ela tá indo para a direita, eu vou dizer que a velocidade é positiva. Então, é 2 vezes o T. E para nossa B aqui, ó. Para nossa B aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e vou colocar aqui, ó. Qual que é a posição? 15 mais, ou melhor, agora como a velocidade aqui está indo para a esquerda, né? Eu vou usar o menos aqui. Então, menos 3 vezes t. Ó, tempo de encontro, o que eu tenho que fazer? Igualar. Vou pegar S igual a S, SA igual a SB. Então, vou pegar aqui, ó, quanto que vale SA? 0 mais 2t. Igual, quanto que vale SB? 15 menos 3t. 0 mais 2t fica 2t igual a 15 menos 3t. Ó, eu quero encontrar o valor do tempo, então eu vou deixar o meu tempo junto, né? Esse que tá menos, ele passa para o outro lado, mais, é isso aí, ó. Então, menos 3t vai passar para o outro lado, mais 3t, igual a 15. 2t mais 3t é 5t, igual a 15. Pessoal, continuando aqui, ó, finalizando, né? 5t, eu quero pegar e tirar esse 5 desse lado ali. Vou deixar o t sozinho, né? Então passa o 5 para o outro lado, fazendo o quê? Dividindo. Então aí 15 sobre 5 é igual a 3. Então o nosso tempo final aqui é 3 segundos. Show de bola, beleza? Né? Pegaram aí o jeito da coisa. Pessoal, o que eu faço? Estou trabalhando aí com problemas de posição, tá? De encontros, né? Esses problemas de encontro, o que eu faço? Vejo a equação para um, a equação para o outro, igualo as equações e encontro. Simples assim, tá? Sem muito problema, ok? Pessoal, por hoje é isso então, né? Fico aí à disposição para eventuais dúvidas, né? Procurem lá por Classroom, e-mail, carta, pombo correio, o que vocês conseguirem mandar ali, né? E fico aí à disposição para vocês. Façam a listinha aí até semana que vem, tá? E a aula aí vai estar no YouTube até o final do dia, no máximo amanhã. Beleza? Valeu, até mais.